Beleza pura. Vamos tratar hoje, então, continuando na série de A Era Vindoura e o Reino, vamos falar sobre disciplina de Deus, os estágios da disciplina de Deus nesta era e os estágios da disciplina de Deus na era vindoura, tá bom? Existe disciplina para todo aquele que Deus toma como filho. Ele não é um bastardo, ele é um filho amado. Você não é um bastardo. Você e eu somos filhos amados. E isso significa que Deus vai tratar conosco como filhos. Lembrando e levando em consideração que até o próprio Jesus Cristo, o Verbo feito carne, ele teve que aprender a obediência, certo? Então, Deus utiliza um instrumento para nos ensinar a obedecer. E esse instrumento é a cruz, certo? Depois que a gente nasce de novo, a gente tem a vida de Cristo infundida a nós. Nós estamos mesclados com o Espírito de Deus e Cristo está em nós. Temos todo o recurso que precisamos para cumprir e entender a vontade de Deus no que tange ao propósito eterno. O propósito eterno, em resumo, é encher tudo de Cristo. Uma forma muito resumida de, assim como eu poderia dizer que o reino de Deus consiste em Deus falando e um homem escutando na terra e obedecendo a Deus, eu também poderia dizer, de forma muito resumida, que o propósito eterno de Deus consiste em encher tudo do Filho de Deus, certo? Porque o Filho é a perfeita expressão do caráter do Pai. Esse Filho se corporificou na pessoa de Jesus, o Senhor Jesus, mas esse Filho cobrou uma expressão corporativa, O coletiva, acordo. através da igreja. O Estou me acordo. ouvindo? Sim, Eu poderia falar que esse propósito eterno é encher tudo de Cristo através da família, através da igreja, que é um conjunto de mas a famílias. família não foi uma instituição antes da igreja. Sim, Então, a família na igreja cumprindo o propósito. na verdade, começa Deus sempre querendo ter, né, Adão e Eva, né? Depois as gerações deles, depois tem que ser reduzido a uma nação. De uma nação com 12 tribos tem que ser reduzido a uma só tribo. Dessa uma só tribo tem que ser reduzido aos sacerdotes dessa tribo. Mas depois, quando Cristo vem e morre na cruz, ele se torna o Cristo todo inclusivo, porque derrama seu espírito sobre toda a carne, daqueles que creem. E Deus começa, assim, a restaurar todas as coisas, mas na família de Deus. A família de Deus é a igreja, que está composta por um conjunto de famílias ordenadas, que são produtos de dois indivíduos que se unem em Cristo e trazem para a terra uma herança para o Senhor, certo? Herança do Senhor são os filhos, não nossa, do Senhor. Então, é, certo, mas tem um ponto onde a família, o conceito de família, no que nos vincula ao velho homem, que é Adão, se quebra. Quando Jesus fala, minha mãe, meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai. Aí existe uma transição do velho para o novo homem quando nós nascemos de novo. Se os nossos familiares não nascem de novo junto conosco, a gente vai estar em dois extremos opostos. Porque um vai estar no coletivo condenado, que é Adão, que está vivo para o mundo e morto para Deus, e nós vamos estar no coletivo remido, que é Cristo coletivo, que é a igreja, que está morta para o mundo e viva para Deus. Por isso Paulo disse, essa cruz na qual eu me glorio, venho ser, o mundo foi crucificado para mim nessa cruz e eu fui crucificado para o mundo. E esse é o amor de Deus que nos constrange. Se um morreu por todos, logo depois todos esses morreram, foram absorvidos por Cristo na cruz, para que os que hoje vivem em Cristo vivam em virtude daquele que os salvou e não para eles mesmos, certo? Mas a família que é constituída em Cristo é uma ferramenta poderosíssima para o Senhor. Só que
A ideia de Deus é que a igreja seja um conjunto de famílias ordenadas, lembra, Everton? Indivíduo, família, igreja local, nações. Tá sem microfone. Queria comentar alguma coisa, meu? Eu Não? estou falando aqui, não, mas Beleza. Mas é isso. Tua meta como cristão tem que ser que a tua família viva o evangelho do reino. A tua família é uma miniatura da igreja de Cristo. Imagina se todas as famílias que compõem a igreja local, de onde você está, onde eu estou, vivessem o evangelho do reino nas suas casas. Elas não iriam para a reunião da igreja com necessidades. Me sara, me restaura. Eles iriam na reunião da igreja tendo algo para dar, para Deus e para a cidade. Porque eles desfrutam a plenitude do evangelho nas suas casas. E eu creio que parte do trato de Deus conosco na pandemia foi para nos ensinar isso. Opinião pessoal, que combina com a opinião de outras pessoas também que caminham conosco. eu acho isso também. Amém. A gente conversou, lembra? Lá no comecinho. Vamos lá, então. Eu tenho um versículo que eu quero mostrar aqui, que eu quero expor. Está em Hebreus, capítulo 12, versículo 5 ao 7, certo? Então, eu estou tentando aqui uma tradução mais, deixa eu ver se eu acho aqui NVI. Estou tentando achar uma. Isso, beleza. Achei. Aqui vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo aí? Dá para ver? Sim? Beleza, o testemunho de dois já confirma. Renan e Everton falaram que sim, então. Estamos aqui. Hebreus 12, 5 ao 7. Diz o seguinte: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. O autor, a carta dos Hebreus, está aqui parafraseando o que diz o livro de Provérbios, certo? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina, certo? A quem ama. E o Senhor castiga aquele que aceita como filho. Então, castigo aqui, no original, significa que a pessoa está sendo conformada a, que a pessoa está sendo ajustada a, que a pessoa está sendo tirada da sua forma, do seu jeito de enxergar, de se conduzir, segundo sua própria ciência e natureza caída, para ser levado a um padrão que é mais elevado. Quem é esse padrão? Quem é a nossa vara de medida? Cristo Jesus. A nossa vara não é nem o apóstolo de moda, não é nem o pregador famoso, nem o grande homem de Deus, nem o escritor dos livros que nós lemos. Nosso padrão é Cristo. Qualquer outro padrão que não seja Cristo é um padrão medíocre. A medida do varão perfeito é Cristo Jesus. E é segundo aquela imagem que Deus aplica a sua disciplina sobre nós. E ele aplica o seu trato conosco, que aqui está traduzido como castigo. Então, disciplina combina com amor, pois o Senhor disciplina a quem ama. E castigo, no termo de disciplina também, de tratamento, combina com filiação, porque castiga todo aquele que aceita como filho, diz aqui essa tradução. Estão comigo? Então, suportem as dificuldades, recebendo como disciplina essas dificuldades. Então, eu, que particularmente agora estou passando por um momento de aperto financeiro, eu estou tentando entender que essa situação vem para me conformar à imagem de Cristo. Deus não tem me abandonado, Ele tem suprido esse mês tudo, só que por outros meios, que não são os meios que eu estava acostumado, mas Ele tem suprido tudo, nada tem faltado para mim,
Mas Deus tem gerado uma medida de Cristo em mim e na minha esposa que nós não tínhamos. E é uma medida de fé. Então, olha o que diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Existe tratamento de filho na disciplina. Entende? Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Me diga. O bastardo. O filho não desejado. Toda pessoa que ele recebe como filho, ele disciplina. Não é? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês qual é a vara daquela disciplina. Toda disciplina tem uma vara. Estão comigo? Essa vara está em Romanos 8. Sim? Romanos 8. Vamos lá, Romanos 8. O Senhor vai mostrar para nós qual é a sua vara e qual o seu jeito de proceder conosco. Ao longo de tudo o propósito eterno que se desdobra de eternidade a eternidade. Da eternidade passada à eternidade futura. Esse é o jeito que nós, seres humanos, como seres que têm princípio e fim, temos de entender a abrangência do propósito eterno. De eternidade a eternidade, que estão conectadas através das eras. E nas eras temos as dispensações e as formas, os jeitos de Deus operar, certo? Então, o que disse Romanos 8, 29 e 28, vamos lá. Além da disciplina, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, diz aqui. Outra tradução diz, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, certo? É o propósito eterno, não é o meu propósito individual. É o decreto divino. É o plano de conformar toda a humanidade à imagem do Filho, para poder encher a terra do Filho numa expressão corporativa, que é a igreja. Então, porque os que antes conheceu, diga comigo, Deus me conheceu. Antes que você estivesse no ventre da tua mãe, Deus te conheceu. Na forma pré-corpórea. Antes de você ter um corpo, ser humano, Deus já te conhecia. Mas também os predestinou. Antes de você ter um corpo humano, você já era conhecido e predestinado por Deus. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o propósito eterno. Conformar eu e você à imagem de Cristo, para poder encher a terra de Cristo. E isso acontece na eternidade futura. Atinge seu ápice. A perfeição da nossa conformação a Cristo é a Nova Jerusalém Celestial. E até lá, nós temos um processo que Paulo começa falando aqui, aos que antes conheceu e predestinou em forma pré-corpórea para serem conforme a imagem do seu Filho, né? Aos que predestinou, a esses também chamou. Aqui já é em forma corpórea. E aos que chamou, justificou. Também é em forma de pecador, com corpo de pecado. Porque eu e você fomos chamados pela graça de Deus para estarmos aqui hoje na semelhança de homens, certo? E ele nos justificou no nosso espírito, sendo nós homens, tendo bebido e comido do sangue e da carne do Cordeiro. Essa é a nossa justificação, a salvação no nosso espírito, que nos dá a vida eterna de Cristo morando em nós. Isso acontece agora em forma corpórea. Eu recebo Cristo no meu espírito para servi-lo através desse envase que eu tenho aqui, através desse corpo. Sacrifício não te agradou, mas me deste corpo para te servir. Guarde isso. Para você servir Deus em espírito, precisa de um corpo. Por isso a gente tem que cuidar muito bem do nosso corpo. Não colocando ele no primeiro lugar, mas o tanto que dura o teu corpo aqui na terra é o tanto que a vida de Cristo vai viajar dentro de você. Porque Cristo dentro de nós é a esperança de glória que a terra precisa. E aos que justificou, também os glorificou. E aqui eu vou pintar com outra cor, porque a glorificação acontece em forma pós-corpórea, né?
em forma pré-corpórea, antes que eu estivesse no ventre da minha mãe, Deus me conheceu e me predestinou. Depois que eu nasci, ele me chamou e me justificou. E na ressurreição dos mortos, ele me glorificou. Paulo coloca em tempo passado, porque ele está olhando desde a eternidade. Está saindo, tá tirando seus olhos dessa realidade que nos enquadra em tempo, espaço e matéria, e ele está conseguindo acessar a mente de Cristo, que está alojada na eternidade, e está desdobrando um pouquinho mais do propósito eterno aqui. Estão comigo? E se a gente falou então que até chegarmos a ser conformados 100% a Cristo, nós temos uma cruz que opera no nosso eu, a fim de que Cristo seja formado no nosso interior. Esse é o verdadeiro discipulado. A disciplina está no discipulado. Discipulado, disciplinar, discipular. Cristo nos tomou como discípulos. Nós somos discípulos de Cristo, filhos amados do Pai, que estamos sendo conformados à imagem de Cristo, que é a vara que Deus tem para medir. Quanto de Cristo você tem, quanto de Cristo eu tenho, quanto de Cristo aquele tem. E nessa medida individual, ele arruma um pacote coletivo, que é a igreja. E essa é a medida que Deus tem para julgar as nações. A igreja, que é a nação celestial, o testemunho celestial, a nação santa. Vocês são nação santa, povo escolhido, para anunciar as virtudes daquele que os tomou das trevas e os trasladou para o reino do seu Filho amado. Essa é a igreja. E é Pedro quem escreve isso. E eu gosto que o Espírito Santo use Pedro para escrever isso, porque teve que desconstruir muito na mente de Pedro, para fazer ele entender que a nação que estava em jogo agora não era mais Israel, embora Deus ama Israel, mas Israel está guardado para o fim da era. Agora estamos no parêntese da igreja. Amém? Quantos estão comigo? Beleza? Então, homem que Deus ama é homem disciplinado por Deus, certo? E nas disciplinas de Deus, eu quero que nós entendamos que existe exatidão e paciência. Agora, a paciência não é o mesmo que a tolerância. Eu vou explicar isso em termos técnicos. Eu sou designer industrial, também designer gráfico, mas em termos de design industrial, isso aqui é um calculador, né? Beleza? Estão comigo? Estão olhando para mim? Calculadora. Isso aqui tem uma medida de comprimento, de altura. E isso encaixa dentro de um molde de produção de uma matriz de plástico injetado que tem uma certa tolerância, tá bom? Vamos supor aqui, eu vou medir. Isso aqui tem 15, 16 centímetros. São 160 milímetros. Quando a pessoa vai fazer o plano de produção técnica, a pessoa acrescenta uma tolerância de contração ou expansão do material que é feita a peça. Então, as tolerâncias vão sendo menores quando o material tem melhor composição química ou tem uma melhor resposta ao processo produtivo, e as tolerâncias vão sendo maiores quando o material é mais bruto. As peças que são forjadas, as peças que são feitas em metal têm mais tolerância, as peças que são feitas em madeira têm menos tolerância, as peças que são feitas de plástico têm menos tolerância, para tornar tudo cada vez mais exato. Aonde que eu quero chegar? Quem é o nosso molde? Cristo. Nós estamos sendo moldados, conformados a Cristo, certo? Nesse trato de Deus, não existe tolerância. Não existe 13 centímetros mais menos 1. Quando você escreve a tolerância no desenho de engenharia 2D para produção, você acota, né? Coloca a cota e coloca 16 centímetros mais menos 0,5. Que pode ser 16 centímetros e meio, ou pode ser 16 centímetros menos 0,5, que dá 15 centímetros e meio. Estão me seguindo até aqui?
Isso na indústria técnica, na tecnologia das peças e dos processos produtivos, se chama tolerância. Isso é um conceito plenamente humano. Se você escutou alguma vez alguém falando para você, você precisa ser tolerante, está errado. Tolerante é humano, pertence a Adão. Deus é paciente, que significa outra coisa. Significa a capacidade de suportar aquilo que é injusto, perseverando naquilo que é justo. Então, uma pessoa tolerante sai fora do desenho original e tolera. Mas Deus, que é paciente, ele não tem problemas de demorar um pouco mais o processo, mas vai conseguir o resultado perfeito que ele quer, que é a nova Jerusalém celestial. É Cristo em nós. Estão me seguindo até aqui? Então, é muito interessante entender que um homem que ama no molde de Adão, ele se torna tolerante. Mas Deus, como um pai que ama, ele se torna exato. E nessa exatidão existe disciplina. E nessa disciplina existe um molde, que é Cristo, e um tratamento que é em paciência para conosco e com a sua igreja. Então, eu quero que a gente possa entender que a disciplina de Deus nessa era é uma expressão da sua graça e não do fogo consumidor de Deus. Deus é fogo consumidor, mas isso será visto na era vindoura e, obviamente, na eternidade. Mas ele está tratando conosco com uma disciplina que é uma expressão da sua graça. O que é a graça de Deus? A vida de Cristo, a vida de Deus dada aos homens por meio de Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados, nos dá um favor imerecido e nos substitui. Agora, temos dito que estamos no meio de um tratamento de Deus conosco nessa era. Aí você pode me perguntar, e o sangue de Cristo? O sangue de Cristo apaga todas as nossas transgressões e pecados cometidos antes da nossa conversão e também os de depois, certo? Mas para que a gente possa receber uma medida extra de Cristo, a gente necessita um trato disciplinar purificador da parte de Deus. E esse trato vem, e alguns recebem aqui, uma medida que muda a sua conduta, mas outros partem sem mudar de vida. Quantos de vocês viram aqueles que não aceitam os tratos de Deus? São aqueles cristãos eternos, de processos eternos. Você fala com ele hoje, está no mesmo lugar. Você fala com ele daqui a 2 anos, no mesmo lugar. Você fala com ele daqui a 10 anos, no mesmo lugar. E você se irrita, porque você que tem uma compreensão da igreja de forma corporativa, você entende que O detalhe é que essas pessoas, e nós nos incluímos, Satanás é tão melindroso que a convicção que Deus está falando com você. Não, mas Deus fala comigo, Deus me mostrou, mas vem ano e passa ano, a pessoa não sai do mesmo lugar. Exatamente. Exatamente porque tem a ver com uma disciplina purificadora de Deus. Tiago vai falar, homens, almas adúlteras, vocês que têm duplo ânimo, entende? Até quando? Entendeu? Então, o sangue de Cristo apaga nossas transgressões. Mas a disciplina purificadora de Deus é o que a gente está lendo aqui. O objetivo da disciplina de Deus é nos purificar e nos conformar a Cristo. Portanto, vocês sabem qual vai ser o pecado julgado no tribunal de Cristo? Qual pecado vai ser julgado no tribunal de Cristo e qual não? Faço uma pergunta. Gálatas 5? Gálatas 5, dos que caíram da graça? Qual? Não, As obras da carne? certo. Mas vamos lá. Vamos entender o plano de Deus. A gente foi livre da condenação do Espírito
no nosso, fomos livres da condenação do pecado quando recebemos Cristo. Agora estamos sendo livres do domínio do pecado e na era vindoura seremos livres da presença do pecado, né? No espírito, livres da condenação do pecado. Na alma, estamos sendo livres do domínio do pecado. E no corpo, seremos livres da presença do pecado. Mas o pecado que vai ser julgado no tribunal de Cristo é aquele pecado que não foi confessado nem abandonado aqui na terra, na era da graça. E isso é muito interessante. A gente precisa andar na luz e se submeter aos tratos disciplinares de Deus, por amor à igreja, para que a igreja possa se expandir por meio de Cristo, se expandindo na minha vida. Então, assim, na eternidade todos vamos chegar na maturidade. Estão comigo? À medida da nova Jerusalém celestial. Só que não todos vão trilhar o mesmo caminho. Alguns vão entrar no milênio com galardão e outros no milênio vão para uma disciplina, porque tem que terminar de ser conformados à imagem de Cristo. Então, o que hoje me interessa compartilhar na era da graça são as disciplinas que Deus aplica nesta era, hoje, aqui. Na era vindoura, Deus vai aplicar outras disciplinas, como as hienas de fogo, como a prisão milenar, como as trevas exteriores, que são todos versículos que você lê e parece que a salvação se perde, mas não se perde. Não está falando de salvação em termos como se fosse por obras. Está falando de disciplina dispensacional na era vindoura. Renan? Tenho uma dúvida aqui. Por exemplo, para a igreja, quando a gente for para o Tribunal de Cristo, essa disciplina, ela é uma disciplina corretiva ou punitiva? Porque eu vejo que seria as disciplinas que Deus dá para a igreja hoje para você se tornar mais parecido com Cristo. Mas é uma disciplina que não é punitiva. Exatamente. O fim de tudo é conformar todos nós a Cristo, certo? O tribunal de Cristo, Bema, em grego, que a gente já assistiu as últimas lives, é uma plataforma de comemoração onde Cristo pretende condecorar aos seus santos com um galardão. O galardão é por obras. A vida eterna é por fé. Mas Tiago vai falar que cadê tua fé se você não tem obras? Tipo assim, o que de fato confirma tua salvação no Espírito são as tuas obras. Obediência. Oi? A obediência. Senhor, obediência. Então, a Bíblia chama de justo aquele que obedece à fé. E a fé provém do Espírito. O que vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus. Então, só para ser objetivo com a pergunta, não é uma disciplina punitiva desde o ponto de vista de Deus querer fazer um dano na pessoa, mas sim é uma disciplina que tem como objetivo conformar a pessoa a Cristo. E Deus é uma pessoa que opera por princípios. E o que ele fala, por exemplo, para os Gálatas? Uma palavra que é para a igreja. Nenhum de vocês se engane. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Está entendendo? E essa palavra, assim, é para os mundanos. Eles vão direto para o lago de enxofre e fogo. Não, Senhor. Essa palavra está sendo direcionada para os Gálatas. Está sendo direcionada para os cristãos. Deus trabalha por um princípio de semeadura e colheita. Entende? A lei da semeadura e da colheita aplica também para os cristãos eleitos e que vivem na graça. Porque o quanto você valorizou e capitalizou a vida de Cristo que foi te dada, muito pouco, mais ou menos, isso vai ser galardoado e vai ser tido em conta no tribunal de Cristo. Está comigo? Então, assim, a disciplina que Deus quer operar na era vindoura, eu não creio que seja uma disciplina de punição, assim, destrutiva. Não, Senhor.
mas é uma questão de lei de semeadura e colheita. Porque, por exemplo, por que Deus não desce e destrói o diabo de uma vez por todas, se ele é Deus e é onipotente? Porque Deus trabalha por princípios. Um homem perdeu o governo da terra para as mãos de Satanás, agora um outro homem tem que tirar o governo da terra de Satanás. Deus entrou no jogo se fazendo homem, através de Cristo. Mas se Deus é omnipresente, onipotente, todo-poderoso, ele faz o que ele quer. Por que ele precisa que a igreja ore para que ele faça a sua vontade? Porque ele deixou claramente na palavra: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Toma a chave do reino. Vocês têm a chave do reino, e as portas do Hades não prevalecerão contra vocês. Mas se a igreja não ora, as profecias que estão sobre a igreja nessa cidade vão continuar estagnadas. Se a gente não entende a vontade de Deus e ora a vontade específica de Deus, a igreja termina estagnada. E parte disso você vai ler Everton no livro que você comprou. Ele tem na tampa, diz: a oração, o ministério que realiza o propósito de Deus, que cumpre o propósito de Deus. Então, nesse caso, Renan, é a mesma coisa. É uma questão de princípio espiritual de Deus e objetivo final dentro do propósito eterno, que não é nem fazer o bem, nem fazer o mal, nem punir, nem deixar de punir uma pessoa. É conformar essa pessoa a Cristo. Mas se essa pessoa não se submeteu aos tratos de Deus na graça aqui nessa era, Deus vai ter um tremendo trabalho com esse cara na era vindoura. Só que na era vindoura, o que acontece? Cristo se levanta da sua cadeira de intercessor e ele começa a exercer sua realeza na terra e estabelecer o reino. Então já tem determinado os caminhos que restam para sermos conformados a Cristo, todos aqueles que não queramos ser conformados a Cristo nessa era. Tá comigo? Dá para entender? Aqui hoje a gente pode capitalizar a graça, se submeter às disciplinas de Deus, tomar a cruz e Cristo e fazer parte da vida da igreja adequada, que cumpre a vontade de Deus. Mas se você não quer isso, tudo bem, você não perde sua salvação. Mas na era vindoura, não a título de punição, não a título de fazer mal para você, você vai ter outro tratamento, porque o fim de tudo é que você saia daquele tratamento conformado a Cristo. E como é que se forma Cristo dentro de nós? Por meio dos processos, entende? Cristo vai adquirindo uma medida mais ampla dentro de você e dentro de mim, quando a gente encara o processo com a visão que eu estou passando, que não é minha. Paulo está passando em Romanos 8, de entendam que vocês não são o centro de tudo, mas vocês fazem parte do propósito eterno, porque os que antes conheceu, os predestinou, e aos que antes conheceu e predestinou, os chamou e justificou, e os que chamou e justificou, os glorificou. Está falando lá na frente, no final, na nova Jerusalém Celestial, no ápice do cumprimento do propósito eterno, onde Deus já vai poder ter todos os seus filhos conformados a Cristo. E lá eu vou olhar para o Everton e vou falar: é o Everton ou é Cristo? Não, é Everton. Mas ele vai ser tão Cristo nele, entende? Por isso a ideia da igreja é isso. Na igreja não tem judeu nem gentil. Não tem livre nem escravo. Não tem douto nem indouto. Não tem homem nem mulher. Tem Cristo, que é tudo em todos. Na vida da igreja, você já tem de antemão pré-anunciado o que vai ser a nova Jerusalém Celestial. Por isso a forma mais difícil de entender a igreja é como a nova Jerusalém Celestial. Mas quem consegue esse entendimento passa pelas disciplinas de Deus sem se perguntar: será punição ou não será punição? Eu não sou tão importante para Deus, no sentido de que eu não sou o centro de tudo. Ele apenas está buscando me conformar a Cristo, formando a Cristo em mim, e para isso ele tem um trato. E outra, também não se trata só de mim. Ao mesmo tempo, Deus está tratando com Everton, com Renan, com Mateus, entende? E ele está dando um crescimento coletivo a um corpo que é a expressão de Cristo na Terra. O lugar onde Cristo se corporifica é na sua igreja. Entende? Dá para entender? Ou eu estou indo muito
complicado, acelerado, não? Beleza? Então acho que responde. A pergunta aí vai ter uma punição, digamos assim. Mas Deus nunca gostaria de dar essa punição para a pessoa. Mas o fim não é punitivo, o fim é de conformar a pessoa a Cristo de maneira acelerada durante o milênio, já que essa pessoa perdeu a chance de reinar com Cristo, porque não todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, senão aquele que faz a vontade do meu Pai. Mas os que queremos viver para fazer a vontade do Pai, precisamos morrer a nós mesmos. Para isso, Deus nos coloca a cruz, e juntamente com a cruz vem a conformação à imagem de Cristo. E isso é o que estamos desenvolvendo, a disciplina de Deus. Estão comigo? Então vamos lá. 3 formas que a disciplina de Deus se manifesta nos filhos de Deus nesta era. E sábado que vem eu vou soltar 3 formas que a disciplina de Deus se manifesta nos filhos de Deus na era vindoura, certo? 3 formas que a disciplina de Deus se manifesta na graça, hoje aqui. Sábado que vem, 3 formas que a disciplina de Deus se manifesta na era do milênio, tá bom? Então, 3 formas que a disciplina de Deus se manifesta com Cristo como nosso intercessor nessa era. 3 formas que a disciplina de Deus vai se manifestar nos eleitos e salvos que não entram no reino, com Cristo na era vindoura, como rei, tá bom? Vamos lá então. Vou soltar já rápido as 3 formas. A primeira é a disciplina por meio da palavra. Disciplina por meio da palavra. Lâmpada é aos meus pés a tua palavra e o que? Lumbreira ao meu caminho. A palavra. A palavra de Deus é o primeiro estágio de disciplina de Deus para os seus filhos aqui na terra. E quando falo de palavra, falo da palavra escrita, com princípios, mas falo também da palavra ouvida, da palavra viva, a verdade presente, né? Quando Deus fala, você vai no carro, pela rua, e Deus fala, não vire para a esquerda, vire para a direita. Ou quando você está aí comendo a pizza da sexta-feira e você está estourando de pizza e você quer mais um pedaço, e Deus fala o teu espírito, não pegue mais um pedaço. Essa é a palavra, te disciplinando. Você fala, mas isso aí é pouco. Mas é um nível de conformação a Cristo, de obediência, como Everton disse. Quando você está no mercado comprando, fazendo suas compras, e Deus coloca uma palavra para orar por uma pessoa aí, é a palavra que está te disciplinando, está te chamando para um nível de obediência onde você sai do seu egoísmo, da sua compra do mercado que é para você, e você entende que está aí por uma causa maior, que é para curar uma pessoa e para dar o evangelho para essa pessoa em nome de Jesus. Então, primeiro estágio de disciplina é a palavra. Segundo estágio é vergonha pública. Guarde isso. A vergonha pública começa com o testemunho de 2 ou 3, continua com o testemunho de uma congregação, segue para o testemunho de uma cidade inteira, mas é o segundo estágio da disciplina de Deus na era da graça para com os seus filhos, se chama vergonha pública. É uma exposição. O primeiro degrau, que é a disciplina da palavra, tem como objetivo me levar a confessar e tratar os meus pecados. O segundo degrau, que é a vergonha pública, tem como objetivo também me levar a confessar de uma forma mais forçosa os meus pecados. Mas o terceiro nível de disciplina dispensacional de Deus nessa era me leva a uma morte prematura. Essa é a terceira disciplina de Deus nessa era. Morte prematura, e eu vou provar para vocês pela Bíblia que sim. É quando o Senhor recolhe a pessoa antecipadamente, porque a pessoa está dando testemunho tão ruim e está voltando a confessar que Satanás é o seu Senhor de maneira subjetiva, por meio da escravidão ao pecado. E é quando a pessoa pratica um pecado de morte. A gente já avançou sobre isso quando a gente estudou sobre o pecado, os pecados e o pecador, certo? Mas
Temos, então, disciplina por meio da palavra, que é muito extensa, é muito vasta. Temos disciplina por meio da vergonha pública. E temos um recolhimento prematuro, que é o pior dos casos. Esse aí é Ananias e Safira, por exemplo, que morreram em Atos. Esse, por exemplo, é Himeneu e Alexandre, 1 de Timóteo 1:20, que morreram, né? Paulo encomendou eles a Satanás, entregou eles a Satanás. Esse é, por exemplo, o caso que João disse: não orem, orem por todos que estejam pecando, mas não por aqueles que estão em pecado de morte, certo? Esse é o caso de 1 de Coríntios 5:5, o menino que fornicava com sua madrastra, né? O tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que seu espírito se salve, porque a salvação no espírito não se perde. Mas esse cara, se ele foi recolhido ou não, vai ter uma baita disciplina na era vindoura. Então, vamos lá? A palavra é Cristo mesmo que está continuamente operando no nosso caminhar, certo? Tem o Salmo 119, que é um salmo que eu gosto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Vocês me avisam. Aí, vocês estão vendo, né? Salmo 119, vamos no versículo 67. Eu gosto do Salmo 119 porque ele fala muito sobre a palavra, né? Olha o que diz aqui. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Antes de ser afligido, isso fala de correção, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. O que me livra de um andar errado e de um estado de aflição é guardar a palavra. Aí tem um caso, né? Tem uma outra tradução que diz: antes que eu fosse humilhado, que também fala de humilhação pública, eu andava descarriado, mas agora guardo a tua palavra. Vamos ver o versículo 71. Não é muito difícil de entender. Quantos de vocês receberam uma palavra que eu mesmo estava num pecado que Deus, eu abria a Bíblia, Deus falava comigo. Ia numa congregação, Deus falava comigo. Escutava uma música, Deus falava comigo. Sempre tocando nesse tema, a palavra. Até que eu me rendi, entende? Confessei meu pecado, fui feito livre e a disciplina da palavra foi eficaz em mim, naquela área. Mas também a disciplina da palavra quer operar em todas as áreas das nossas vidas. Deus não quer nos expor a uma vergonha pública, que vem um profeta e desvende o teu pecado. Deus quer que você tenha um coração mole, como disse o Salmo 119, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos, para que aprendesse a tua palavra. Salmo 119 fala numa linha de disciplina de Deus por meio da palavra, certo? Agora, olha o versículo 5 e 6 do mesmo Salmo. Vamos lá. Diz o seguinte: tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos, então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Olha o coração de uma pessoa que quer ser disciplinado por Deus, é um filho de Deus e entende o amor de Deus na disciplina que opera por meio da palavra. E esse é o teu caso, meu irmão, porque você não está aqui para outra coisa que não seja para ajustar a sua vida, igual que eu, a palavra de Deus. Você não está aqui para ouvir um homem, nem para me ouvir a mim. Você está aqui para que a nossa vida se torne mais exata na palavra de Deus. Então, cara, isso é muito grato. Sou feliz. Olha o que diz o versículo 9 e 10 do mesmo Salmo. Eu vou colocando assim de trechinhos, porque o Salmo 119 é muito longo. Tá bom? Mas é o que diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme
a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos, que é palavra, tá? Tá entendendo? Então, a disciplina que opera como purificação, em primeira instância, opera por meio da palavra. Temos muitos outros mais versículos, ó. Vamos lá em João. Embora essa palavra fala também em termos de salvação no Espírito, pode ser aplicada para os discípulos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Certo? Não está falando pelo sangue. O sangue de Cristo limpou os meus pecados. Mas eu coloquei vocês num patamar de palavra, de filho, de discipulado. Nós estamos sendo disciplinados no nosso Pai, com o nosso Pai, que nos discipula através de Cristo e nos conforma à imagem dele. Vamos lá, então, o último versículo, 2 de Timóteo. 2 de Timóteo. 2 de Timóteo 3, 16 e 17. Esse versículo vocês já devem saber até de memória, né? Mas é o que fala. Toda a escritura, está falando da palavra escrita, é inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. É a palavra de Deus. Quanta coisa está na nossa cabeça que você achava que era de um jeito, com a tua cosmovisão, e eu pensava que era de uma forma, eu estava convencido que era de X forma, aí eu fui ler a Bíblia e mudou tudo, né? Quando eu te falo, por exemplo, Everton, mas isso não é assim, é desse outro jeito, e eu te falo, tá na Bíblia, e eu te mostro onde que tá na Bíblia, você muda a sua forma de pensar na hora, porque você adapta o teu agir no temor de Deus, baseado numa disciplina que está te otorgando a palavra de Deus. E esse é o primeiro estágio da disciplina. Estão comigo? Então, olha o que Jesus disse aqui em João 15. João 15, vamos, versículo. Estou indo muito rápido, ou está dando aí para anotar, para captar? Beleza. João 15, 7. Se vós estiverdes, ou se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Perfeito? Então, o primeiro estágio da disciplina de Deus nessa era, eu creio que está bastante bem compreendido com o que eu acabei de expor. Ficou alguma dúvida ou não? Beleza. Vamos para um nível um pouco mais profundo, tá bom? Segundo nível de disciplina de Deus na era da graça, no trato de Deus com seus filhos, com a sua igreja. Vamos lá? Segundo nível é vergonha pública, tá bom? A vergonha pública, eu falei que começa com testemunho de 2 ou 3. Estão comigo? O testemunho de 2 ou 3, eu vou provar aqui pela Bíblia, é um princípio tirado do Antigo Testamento, mas que aplica no Novo. Lá tinha umas acusações contra os presbíteros, né? E Paulo disse, não admita essa acusação contra presbítero algum, a não ser que esteja afirmado pelo testemunho de 2 ou 3. Depois ele fala, o resto das coisas eu vou resolver pessoalmente quando eu for para lá. Aqui eu encerro essa carta, né? Estou parafraseando. E o resto das questões serão resolvidas pelo testemunho de 2 ou 3. O próprio Jesus disse, né? 2 ou 3 testemunhas, né? Vamos lá. Então, quando a gente... deixa eu resgatar mais uma coisa aqui. Você pode me perguntar, de repente, Joaco, e essa é uma pergunta muito válida. Quando que eu pulo de um nível de disciplina para outro? Quando eu sei se eu estou na disciplina da palavra ou da exposição e da vergonha pública? Bom, Isaías 66, 2 é um bom indicador para a gente entender isso. Olha o que diz. Porque a minha mão
fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. O que significa tremer diante da palavra de Deus? Eu tinha aprendido que tremer é quando o pregador tem muita unção e ele prega e a gente treme e cai no chão. Mas, na verdade, tremer diante da palavra de Deus é ajustar toda a tua vida baseado naquela palavra que Deus está te dando. E quando a pessoa não treme diante da palavra de Deus, a pessoa começa a se tornar insensível no seu espírito. E como o teu nível de consciência espiritual vai diminuindo, Deus tem que aplicar uma coisa mais forte, que é o testemunho de 2 ou 3 espirituais. E depois o testemunho da congregação inteira. E depois o testemunho da cidade inteira. Estão comigo? Então, muitas vezes, é perseguição, que as pessoas falam mal de pastores, de homens de Deus. Mas muitas outras vezes, é Deus disciplinando aquela pessoa. Eu conheço um caso de um pastor que o cara vive se vitimizando porque tem treta por todo canto, mas ele não está reconhecendo que é Deus, gente. É Deus. E eu oro por ele, em nome de Jesus, que ele possa entender que é um trato de Deus com ele. Não é perseguição, o inferno que se levantou. Não, meu amado, você está errando há anos. E todo esse monte de treta que você está tendo agora é a disciplina de Deus no segundo estágio. E se cuida, hein? Porque pode vir o terceiro estágio. Lembra, meu mano, quando a gente conversava isso aqui em casa? Lembra, Everton, que a gente teve uma conversa disso no começo da pandemia. Lembra? Mas é assim. A disciplina tem que agir ainda mais conosco, que a gente está em ambientes que estamos compartilhando a palavra. E nós temos que, e a igreja de Éfeso, a igreja desejável, ela esquecia de se arrepender. Como é fácil, né, Marco? E serve de alerta para nós. Um cristão com os olhos voltados no reino, ele precisa ser rápido de se arrepender. O arrependimento é a base da nossa caminhada. Se não acontece isso, e você fica cego, você não enxerga. Dá vontade de pegar e abrir a cabeça, né, Juan? Pois Eu é. creio que eu sei de quem você está falando. Dá vontade de falar, mano, será que você não consegue olhar no espelho e ver o tesouro que é derramado sobre você? Mas você precisa, então, que a gente não caia nisso. E Isso. se nós estivermos nisso, que a gente se arrependa rápido. Amém. E a gente, assim, não olha com um coração condenatório, sim, de pessoa que ora. Isso é só Deus que sabe, e Ele que vai galardoar no tribunal de Cristo. Mas eu falo aqui com vocês, que são pessoas preciosas, e todos vocês estão numa posição que expõem a palavra de Deus. Todos vocês que estão aqui são aptos para ensinar, tá entendendo? Então, quanto mais ainda sobre nós, que está sendo confiado um tesouro tão grande como é pregar o evangelho e ministrar para a igreja, para que ela seja edificada, seja muitos, poucos, todos os dias, alguns dias, você tem uma carga de Deus que você tem que ser fiel a isso. E você vai ser galardoado por isso. Já vamos tratar isso mais na frente. Mas nesse quesito de disciplina, quanto mais ainda tem que operar Deus a sua disciplina para conosco. Só que a gente tem que interpretar essa disciplina de uma forma madura. Entende? E a gente, rapidamente, porque você falou algo chave, Everton. Você disse arrependimento. Só que arrependimento é um estilo de vida. Não é que eu me arrependo hoje, depois amanhã, depois. Arrependimento tem a ver com metanoia, que é uma mudança de mentalidade que vocês sabem melhor do que eu até, o que significa e tal. E tem que ser sustentado no tempo. Esse é um pensamento renovado na vontade de Deus, na palavra de Deus, na mente de Cristo. Olha o que diz, eu volto aqui só para ressaltar essas duas palavras. Eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, para a pessoa que vive o arrependimento com estilo de vida. Este é o que treme diante da minha palavra.
certo? Então, quando eu deixei de tremer perante a palavra de Deus, eu posso estar num grau de insensibilidade espiritual que vai me botar no segundo degrau da disciplina, que é vergonha pública. Estão comigo? Ô, Roaco, seria ter temor a Deus? Sim, senhor. Tremer perante a palavra de Deus é ajustar toda a minha vida baseado numa direção que Deus está me dando, como você está fazendo na sua faculdade, com o projeto que Deus te deu, como você está fazendo com a palavra que você recebeu para vir morar aqui, como você está fazendo com aquelas pessoas que Deus coloca ao teu alcance e você dá tudo para pregar para elas, porque eu te conheço. Isso é tremer perante a palavra de Deus. Só que esse standard eu nomeei coisas que eu vejo em você. Tem outras coisas que eu não vejo, porque eu não posso penetrar o teu coração. Mas, por exemplo, tem coisas na minha vida, tem coisas na minha vida que Deus conhece. Até talvez nem eu conheço. Mas eu preciso também ajustar minha vida naquelas áreas e ser tremente, de tremer perante a palavra de Deus em todas as áreas da minha vida. E agora que eu sou pai, minha filha vai nascer, eu vou ter que tremer perante a palavra de Deus nos conselhos que a Bíblia dá para ser pai. E é uma área que eu não conheço ainda. E Deus vai ter que penetrar meu coração de velho homem e me remir naquela área. Agora, se eu continuar duro na minha ciência e não na palavra de Deus, na minha própria opinião e não no conselho divino, o que vai acontecer? Disciplina. E a palavra, gente, eu gosto muito, assim, de repente, daquelas pessoas que Deus pode usar como profetas para falarem uma palavra que talvez essa pessoa não gostaria de ouvir. Hoje em dia tem muita profecia paga, entendeu? A gente estava falando hoje de manhã que tem umas Zoom, reunião de Zoom para empresários com profetas, porque eles vão profetizar e falar palavras, e esses empresários vão pactar essas palavras, e esses profetas vão sair do Zoom com a conta do banco cheia. E se esse profeta tem que falar, empresário, você está em adultério com a tua secretária, vai falar ou não vai falar? Entendeu? A gente estava conversando sobre isso hoje de manhã. E a disciplina que a palavra exerce, muitas vezes Davi recebeu uma disciplina por meio da palavra com o profeta Natan e depois com vergonha pública. Ele mesmo disse para Deus: tira todo o teu reino, o reinado de mim, me exponha publicamente, mas não tire a tua presença de mim. Não tire o teu Santo Espírito. Esse é o coração de uma pessoa que já entrou na disciplina de Deus. Vamos lá então, podemos prosseguir. A gente tem aqui Mateus 18. Mateus 18 estabelece muitos princípios corporativos, coletivos. Se 2 ou 3 estivessem congregados no meu nome, se 2 ou 3 orassem ao Pai em meu nome. 2 ou 3 fala desse princípio de testemunhar. Uma questão torna-se cristocêntrica quando tem a ação de 2 ou 3. Por exemplo, o presbitério, que é o modelo bíblico de governo da igreja, o presbitério bíblico não pode ter um só presbítero. Tem que ter mínimo 2 ou 3, como são a igreja de Antioquia, por exemplo, na Bíblia. Tinha 5 presbíteros. Está comigo? Então, o presbitério tem que ter 2 pessoas no governo de uma igreja local. Porque se fosse só uma, é muito fácil que a pessoa se torne orgulhosa, soberba e que centralize tudo nela e freie o fluir de Deus. Então, onde tem um homem na frente de uma obra de Deus, o risco é grande de que a pessoa se ensoberbeça. Mas onde tem 2 valem mais do que um. E o cordão de 3 dobras não se corta facilmente. Então, existe um poder do acordo para que haja uma expressão coletiva de Deus, de Cristo, onde tem que ter 2 ou 3. Essa é a forma de fazer a igreja de maneira cristocêntrica. 2 ou 3. Essa é a forma de orar cristocêntrica. 2 ou 3. Essa é a forma de se mover no poder do acordo. 2 ou 3. Se não tem 2 ou 3, danger, cuidado, perigo.
Até o Pai opera, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus opera dessa forma. O trabalho em equipe é o modelo cristocêntrico. É descentralizar o figurão do pastor sênior e colocar um governo da igreja em um presbitério onde tenha anciões, 3 ou 2, mínimo. Um não pode ser. Se tem um, Deus passa um facão e ele corta. Mas hoje tem 2, 3 e até 5. Se Deus passa um facão, ele não corta nenhuma cabeça, porque o cabeça é Cristo. Então vamos lá, isso foi só um detalhe, depois a gente fala sobre o governo da igreja. O que diz aqui? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Aí tá, já tem aqui vergonha pública, porque é uma pessoa que está te repreendendo. Se te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Um ou dois contigo, ou seja, que são 3. É contigo, 1, 2 ou 3 que tem que levar. Já é o testemunho de 2 ou 3. Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Está vendo o primeiro degrau de disciplina? Palavra. Mas como essa palavra a pessoa não entende, agora tem que ter o segundo degrau. Vergonha pública. Tem que se tornar público, de conhecimento de 2 ou 3. Certo? E se não escutar, disse-o à igreja. Olha o outro nível dentro desse degrau de disciplina espiritual que é vergonha pública. Agora é a congregação inteira. Está entendendo? A igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Para fora. É bíblico excomungar um membro? É bíblico. Outro dia falamos disso. Mas é bíblico. A gente tem que ter mansidão, coração de corrigir com amor, a mesma paciência que Deus tem conosco. Mas é bíblico. Se não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. E aí vai o testemunho da cidade. Foi para fora. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Um outro exemplo que eu queria colocar aqui é o apóstolo Paulo, falando o mesmo exemplo, tá? Já vamos terminando quase o último degrau de disciplina bem rápido. Paulo fala, 2 de Coríntios 13, 1 e 2. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Tá bom? O princípio. Já anteriormente eu disse, segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, digo aos que pecaram e a todos mais, que só uma vez, que se outra vez for, não lhes perdoarei. Tá. É um caso de tratamento também, tá bom? Timóteo 3,7, 1 de Timóteo 3,7, vamos guardando aí os versículos. 1 de Timóteo 3,7 diz assim, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. E esses são os quesitos para que uma pessoa seja presbítero, ancião, bispo, que esteja no governo da igreja. Bom testemunho dos de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Então tem o testemunho dos de fora também, tá bom? E esse testemunho se torna ruim quando a gente cai num segundo degrau de disciplina. Tem também Jeremias 2, né? Jeremias 2, 26 e 28, de onde Deus tem o mesmo jeito de operar. De onde é tirado isso? É tirado da dinâmica que Deus tinha com Israel. Como que funcionava a dinâmica de Deus com Israel? Deus falava por meio de um profeta, trazia a palavra, Israel rejeitava a palavra, Deus então trazia uma nação como os persas, os babilônios, os assírios, que conquistassem
e envergonhassem publicamente. E o terceiro estágio, nessa disciplina, muitos morriam. Estão vendo? Deus traz a palavra com o profeta, expõe a vergonha pública com a conquista e a perca da herança deles. E o terceiro passo, muitos deles nisso tudo morrem. O Jeremias fala aqui, né? Olha que interessante. Como fica confundido o ladrão quando o apanham. Assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, que dizem ao pedaço de madeira: Tu és meu pai, e a pedra, tu me geraste. Porque não vigiaram as costas e não o rosto. Porque me viraram as costas e não o rosto. Mas no tempo do seu aperto dirão: Levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizeste para ti? Que se levantem, se te podem livrar no tempo da tua tribulação. Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos quanto as suas cidades. Então, sempre tinha uma palavra profética com um profeta que vinha para disciplinar a nação. Depois tinha a vergonha de ser derrotado e conquistado. E depois, por último, tinha mortes. Vamos lá, então, no último estágio. E aqui a gente já conclui. Tem alguma dúvida até aqui? Não. Estamos tratando de disciplinas nessa era, dentro de um tema global que é Era Vindoura. Sábado que vem, vamos tocar as disciplinas na Era Vindoura. E o outro sábado, vamos tocar os galardões, as coroas, o que toca de bom para aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Recomendo muito esse livro, O Tribunal de Cristo, de D.M. Panton. Chegou aqui na minha casa há pouco tempo. Eu não li ainda, mas já vou ler hoje à tarde algumas coisas. Mas esse livro aqui é muito bom. Fala bastante do Tribunal de Cristo, recompensas, o risco do nosso galardão. Aqui tem nosso galardão, né? Posto em perigo, né? A responsabilidade cristã, o que significa que as nossas obras vão ser provadas pelo fogo, né? Então, é isso. Livro que eu recomendo aí, Anúncio Não Pagado. Vamos lá no terceiro e último estágio das disciplinas de Deus, que é a morte prematura, e opera no caso do pecado de morte. Qual é o pecado de morte? É aquele pecado que é amado e praticado pelo cristão com todo o entendimento e com toda a avidez. Entende? O cara fala o seguinte: Deus, eu sei que eu estou errado, obrigado por ter me salvado, eu te amo, obrigado pela salvação, mas como eu sei que a salvação não se perde, eu quero amar esse pecado, tá ligado? Tá ligado, Deus? E nesse caso, rapaziada, que o Renan tá rindo, nesse caso, meus irmãos, o que acontece? Deus se entrega a essa pessoa, a autoridade apostólica entrega a essa pessoa. Porque assim, o diabo, uma vez que o cristão é salvo, ele não pode tirar a salvação, né? A gente já viu a última vez, né, que ninguém e ninguém jamais os arrebatará da minha mão, eles não perecerão nunca, nunca e jamais. A salvação não se perde. Só que o que o diabo pode fazer é tornar esse cristão subjetivamente o seu servo por meio de um pecado de morte. A ferramenta que Satanás teve para escravizar a humanidade foi o pecado, na árvore do conhecimento do bem e do mal. A ferramenta que Satanás tem para afastar um cristão do propósito eterno é o pecado. E se esse cristão entrar na prática, tornando esse pecado um pecado de morte, porque não tem uma lista. Quais são os pecados de morte? Homicídio, qual? Não. Pecado de morte pode ser qualquer pecado que você se apaixonou por ele e te levou a um ponto de concupiscência, de um desejo que te domina mais do que o Espírito Santo e te leva cativo a ser feito escravo daquilo que te vence, dia após dia. E você está conformado a isso e não a Cristo.
Esse estado espiritual do cristão se chama estado de retrocesso espiritual e é perigosíssimo. É o que Paulo, é o que o autor dos Hebreus disse, em Hebreus 10 e em Hebreus 6. Cuidado, cuidado, porque se Deus não hesitou em deixar sem herança Esaú, perder o direito da primogenitura, né? Rubem, cuidado, se os que Deus não poupou os que estavam no deserto para entrar na terra prometida, cuidado, se os do monte, né? Que também não acreditaram, cuidado. Então, se no antigo pacto era tratado dessa forma, imagina no novo. Então, olha o que diz aqui. Eu vou colocar. A gente já viu, né? Que a forma de sair de um pecado é confessando ele, que as pessoas orem por você, que a igreja ore por você e você ser curado. Mas João diz que existe pecado e pecado de morte. E pelo pecado de morte não é preciso orar, porque a pessoa mesma, na sua atitude, ela diz: cara, eu sei que você tem razão, mas eu amo fazer esse pecado, então nem ora por mim. Entendeu? Então temos o caso dos três exemplos que eu nomeei para vocês. Vou começar pelo um dos mais severos que eu considero, que é 1 de Coríntios 5, do 1 ao 8. Todo aquele que não entende o evangelho do reino fica bugado nesses capítulos. Fica bugado. A pessoa não entende. Fala que Paulo está falando desde sua alma, fala que não, aqui o apóstolo se equivocou. Não, o apóstolo está escrevendo com inspiração divina e bate na prática com o que João escreve em 1 João 5 e bate na prática com o que aconteceu com Ananias e Safira. Então, a morte prematura é o último estágio de disciplina de Deus nesta era. E estou falando da era da graça. E a disciplina é para os seus filhos. Amém? 1 de Coríntios 5, 1 a 8. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Nesse caso era um menino que fornicava com a madrastra dele, com a esposa do pai dele, que não era sua mãe. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Nem ao menos vos entristecestes. Estavam com a consciência espiritual destruída, insensível. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal que cometeu tal ato, que o que tal ato praticou, tá ligado? Não é que você cometeu um pecado e de repente, Deus vai me disciplinar com morte. Não, Deus não obra desse jeito. Mas João escreve que aquele que pratica pecado é do diabo. Por isso, a maneira de você confessar o diabo como teu Senhor, ainda depois de ter sido salvo, é você cair num pecado de morte. É você se apaixonar por um pecado que te coloca num estado de retrocesso espiritual. Mas a Bíblia diz que nós não somos os que retrocedem, mas os que perseveram para a salvação. Então, Paulo diz assim: aquele que está na prática desse ato, eu já determinei que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, ou a congregação, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, isso aqui é o seu corpo humano, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, a salvação no espírito não se perde. A vida eterna não se perde. Tá bom? Mas esse cara vai perder a vida. Vai perder a vida bios aqui na Terra. Porque está dando um tamanho testemunho ruim de Deus e da graça de Cristo, que ele está menosprezando, fazendo afronta ao Espírito da graça. Estão entendendo?
Isso está muito claro em Hebreus capítulo 10 e Hebreus capítulo 6, né? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, o fermento vermelho. Essa aqui era disciplina para a igreja por meio da palavra e disciplina por meio de recolhimento prematuro para esse tal moleque que cometeu tamanho pecado e está na prática ávida desse pecado. Estão comigo? Então, olha só o que diz Hebreus capítulo 6, falando aqui de pecados de morte, né? Olha o que diz aqui. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, você e eu, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes, as virtudes da era vindoura, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Esse recaíram não está falando de você cometer um erro, está falando de você se entregar a um pecado de morte. Pois assim quanto eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa, por um lado, para aqueles por quem é lavrado e recebe bênção. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Paulo está falando aqui da disciplina na era vindoura, nas hienas de fogo para cristãos, e está falando aqui também de uma disciplina nesta era para aqueles que estão crucificando de novo Cristo e expondo ele a vitupério. Estão comigo? A chuva, aqui ó, porque a terra somos eu e você, que embebe a chuva é o Espírito de Cristo em nós, os poderes da era vindoura, o dom celestial e tal, né? Faz com que cresça erva proveitosa para aqueles que sabem capitalizar a graça, mas também naqueles que desprezam a graça, cristãos produzem espinhos e abrolhos, não capitalizam a chuva, porque são terra ruim. Essa terra está perto de ser amaldiçoada e seu fim será ser queimada. E quando fala de queimada aqui, para cristãos, não está falando de queimada na morte segunda, que é o lago de enxofre e fogo. Está falando no dano da morte segunda, que é uma disciplina na era vindoura, onde a pessoa que não viveu o reino nessa era e viveu para o reino, além de não ter galardão no tribunal de Cristo, vai ter uma baita disciplina nas hienas de fogo. E vai ser conformado a Cristo, mas, como é que se diz? Pelo caminho ruim. Quando eu era criança, meu pai falava para mim assim: vou falar em espanhol, podés aprender esto por las buenas o por las malas. ¿Deu para entender? Por las buenas ou por las malas? Tipo assim, você pode aprender isso no caminho que é tranquilo ou na marra. Você pode aprender isso pelas boas ou pela marra. Tá certo? Mas você vai aprender. Então, Deus fala o seguinte: eu tenho como objetivo a nova Jerusalém celestial. Todos conformados 100% a Cristo. Você aceitou Cristo no teu coração? Sim. Então você vai ser a nova Jerusalém celestial. Pelas boas ou pela marra? Qual caminho você escolhe? Eu escolho pelas boas, pelo bom caminho, que é o caminho da disciplina, certo? Então vai vir disciplina pela palavra. Se você estiver mais duro, disciplina pela vergonha pública e exposição. Se você estiver mais duro, recolhimento prematuro. E nesse recolhimento prematuro, vai te introduzir as disciplinas da era vindoura, depois do tribunal de Cristo, que são 3. Hienas de fogo, prisão milenar e o último, que é as trevas exteriores, onde tem o choro e o ranger de dentes. E aqui dá para entender também Hebreus 10. Esses 2 textos que eu estou pondo aqui são os textos onde calvinistas e arminianos se ferram.
porque eles são extremistas. Ou a salvação se perde, ou a salvação não se perde. Ah, mas aqui que está falando que o homem seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que seu espírito se salve, aonde fica o calvinismo e o arminianismo? Em lugar nenhum. Mas se você entende o evangelho do reino, Deus vai te dar a chave que vai virar e abrir a porta para a era vindoura. E a gente entender que a gente vive por um fim maior, certo? Então olha o que diz aqui, ó. Vamos ler um pouquinho mais para frente, né? Tendo, pois, irmãos, tá. Aqui, ó. Porque se pecarmos voluntariamente, e isso aqui é praticar um pecado de morte, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e de ardor de fogo. Essa é a geena de fogo para os cristãos. Não, isso aí é para os ímpios. Não, senhor. Tá falando aqui para cristãos que têm sido, ó, porque se pecarmos voluntariamente, depois ou antes, depois de termos recebido o conhecimento de Cristo, que é a verdade, aí só fica para você uma disciplina na era vindoura. Porque você quer pela marra, não quer pelo bom. Vos querés por las malas, não por las buenas. E aí tem o ardor de fogo, né? Então, o Senhor julgará seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu quero o trato de Deus comigo nessa era, não na era vindoura. Eu quero reinar com Ele na era vindoura. Eu quero passar bem a prova. Eu quero fazer o exame de maneira correta. E Deus é tão bom que Ele te deixa fracassar uma e outra e outra e outra vez. E Ele repete o processo, repete e repete contigo, até que você consiga capitalizar em Cristo a graça para sair daquela situação, para renunciar àquilo que você tem que renunciar, para dar aquele passo de fé, para Deus gerir em você aquela ousadia que quer, ousadia, né? É muito bom isso, né? Outro caso, vixe, tá meio extenso hoje, mas já termino, prometo. Um outro caso é Atos, capítulo 5, do 1 ao 11. Ananias e Safira. Ananias e Safira eles tinham convenido tentar o Espírito Santo de Deus, porque Satanás encheu o coração deles e enganaram Deus com as finanças. E eles faziam isso várias vezes. Até que um dia, Pedro, por palavras de conhecimento, desvenda o que acontece e eles caem mortos. Primeiro o homem, depois a mulher. Esse é um outro caso de disciplina de Deus com recolhimento prematuro. Ok? E o último caso, que outra pessoa é entregue a Satanás para a destruição da sua carne, que não é perdição, porque o homem não pode se perder uma vez que já é salvo, mas sim vai perder a era vindoura para governar com Cristo, é 1 de Timóteo 1:20. Aqui nós temos Paulo falando de um pecado de morte que era blasfêmia, né? E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Onde que os caras vão aprender? Na era vindoura, na disciplina de Deus. Só que nesta era já estava operando as disciplinas de recolhimento prematuro. Porque se alguém com autoridade apostólica entregava a membros da igreja que estavam em pecado de morte a Satanás, Satanás ia levar eles. Mas só que não para o inferno. Ia levar eles ao Hades, à morte. Estão comigo? Dá para entender? Ou fica alguma dúvida? Para mim a Bíblia é muito clara, né? Então, assim, o último nível de disciplina nessa era é a morte prematura. Esse nível já linka e abre os outros 3 níveis na era vindoura. Estão comigo? Um é as trevas exteriores, aí vão ir os mestres falsos, os ministros que fizeram mau uso dos seus dons e seu ministério, os que não deram ouvido, não multiplicaram talentos, vão para as trevas exteriores.
Esse é um tratamento de Deus com ministros. Depois tem outro tratamento de Deus que são a prisão milenar. Aí vão os verdugos. Aí vão os cristãos que morrem com falta de perdão e não sairão até pagar o último quadrante, né? Até aprender a perdoar. Quantos vocês escutaram? Se você não sabe perdoar, você vai para o inferno. Não, não vai para o inferno, porque não é por méritos que você se salva. Porque se fosse desse jeito, a minha salvação dependeria da minha capacidade de perdoar. E não é assim. Depende da fé do Filho de Deus que opera em mim para acreditar e ser salvo e ter vida eterna. Mas essa vida eterna opera em mim de tal forma que me faz perdoar como Cristo me perdoou. E se eu não aprendi algo tão básico como é o perdão, no milênio eu não vou reinar com Cristo. Eu vou para um lugar de disciplina que é a prisão milenar. E ali os verdugos vão estar operando uma disciplina em mim para que Cristo seja formado em mim em perdão. E o último nível de disciplina da era vindoura, que sábado que vem a gente vai ver, são as hienas de fogo. E as hienas de fogo é o dano da morte segunda, mas não é a morte segunda em si. Nesse quesito, as hienas de fogo tem 3 estágios. Começa na boca do homem, aqui na terra, continua na seção desagradável do Hades, depois da morte, que é o que a gente chama de inferno, secção desagradável do Hades, e acaba no milênio, na própria hiena de fogo, onde os cristãos que perderam se tornaram insípidos, onde o sal perdeu o seu sabor, vai voltar a ser sazonado. Então, por hoje tá bom? Isso aqui que eu estou pregando para vocês é o Evangelho do Reino. Aqui vamos abrir agora os microfones para tirar as dúvidas e até ampliar o tema. Mas eu peço assim, que vocês considerem segundo a Bíblia tudo que eu tenho compartilhado com vocês e tenham paciência e permaneçam nesses sábados, porque isso tudo faz parte de uma construção preciosa que vai nos levar a um entendimento bem fundamentado das verdades que estamos penetrando pelo Espírito. Então, não saia logo a ensinar isso. Muito acontece às vezes que a pessoa escuta o Evangelho do Reino e já quer sair pregando. E aí fica sem fundamento. Espera que a gente vai fazer o processo todo e você vai ter uma munição de Bíblia para poder explicar e pregar o Evangelho do Reino, que é o que tem que ser pregado. Mateus 24:14. E esse Evangelho do Reino será pregado em todas as nações para testemunho no mundo, e então virá o fim. Mas até que a gente não pregue e mostre com testemunho esse Evangelho, o fim da era não se aproxima. Bom, deixo aí com vocês agora, vamos abrir os microfones e eu paro de gravar aqui. Esse vídeo está disponível já no meu canal de YouTube para vocês acessarem ele às vezes que seja preciso.